Mais uma vez, bem-vindos a mais um webinar. Obrigado pela vossa participação. De vez em quando poderão ouvir um telefone ou outro. Estamos a fazer aqui através da sala de mercados e pode haver aqui dois toques. Peço, entretanto, desculpem por estes pequenos barulhos. Só mais um ponto que é, já existem apps para smartphones, quer Android, quer para o iOS da Apple. Se procurarem nas respectivas lojas, elas estão disponíveis para download sem qualquer encargo. Então, começando. Portanto, vamos falar sobretudo sobre o segundo trimestre, mas embora também seja aqui um pouco mais primeiro semestre de 2020. Antes disso, apenas aqui uns pontos, ou uns avisos a dizer que esta informação é de caráter genérico e pretende ser educativo, portanto, não de forma enviesada, não constitui aqui uma oferta de serviços nem um convite ao investimento. Os elementos ou a informação obtida é de fontes consideradas fidedignas, mas que podem conter eventuais erros ou lapsos, mesmo assim não seriam representativos. Os conteúdos, as afirmações e toda a narrativa aqui referem-se ao comunicador e de quem elaborou esta apresentação. Pela DMIF 2, a Diretiva de Mercados de Instrumentos Financeiros, que entrou em vigor em janeiro de 2018. Esta informação não tem caráter de research de investimento, é uma mera apresentação baseada num conjunto de históricos e de estatísticas de provedores de informação financeira como Bloomberg ou Reuters. A eventual utilização da presente informação tem que ser feita de forma muito crítica e não vincula esta instituição, sendo da exclusiva responsabilidade do ouvinte ou participante equacioná-la e questioná-la, por exemplo, também junto de nós aqui do apoio ao investidor. Por causa da negociação dos ETFs, só para referir que estas são efetuadas através de bolsas de ações e estruturas centralizadas, portanto, não há aqui nenhum conflito de interesse, portanto, o banco não é emitente de nenhum ETF. Isto é um conjunto de avisos que é importante relativamente à regulação. Como introdução, portanto, nós estamos todos conscientes daquilo que se verificou aqui nos mercados durante este primeiro semestre, mas após um primeiro trimestre de fortes desvalorizações, sobretudo na parte do terceiro mês, portanto, o mês de março, o segundo traduziu-se aqui mais uma rápida recuperação, tendo correspondido, então, ao melhor trimestre do S&P 500 desde 1998. Portanto, aqui o segundo trimestre deste ano deverá ter sido composto pelos meses de abril, maio e junho, foram meses bastante com uma recuperação com bastante ímpeto e muito forte. E aqui há aqui um conjunto de pontos que se destacaram principalmente entre finais de março e princípios de abril, principalmente relativamente ao mercado americano e japonês, muito mais atuantes, forte emissão por parte dos bancos centrais e depois de alguns governos que têm capacidade financeira para o fazer, portanto, tinham capacidade de endividamento ou tinham um PIB abaixo dos 80%, começaram por si só a colocar alguns instrumentos para poder ajudar as suas respectivas economias. Portanto, não precisaram aqui de recorrer, de alguma forma, a um conjunto de recursos comunitários. As tecnológicas aqui passaram a ser as novas tecnologias, as novas utilities, perdão, e o núcleo de valorização e que deu aqui o maior impulso comprador, como vamos ver mais à frente. Aqui a substituição de parte do comércio baseado em ponto geográfico pelo mercado online, como vocês sabem muito bem e têm visto recentemente a Amazon e a eBay, assim como outras casas como a Alibaba, têm tido um forte desempenho e acelerar, dado aqui um forte contributo para a aceleração da digitalização. O calendário de apresentação de resultados do segundo trimestre de 2020 inicia-se na próxima semana e poderá, portanto, aqui poderá, com um ponto de interrogação, ser menos penalizador do que se estima.
e com mais focos nos terceiro e quarto trimestres. Todos nós esperamos que o segundo trimestre apresente aqui uma forte contração, porém, provavelmente os investidores podem estar mais atentos aqui às perspectivas que os gestores das empresas vão dar relativamente aos terceiros e quarto trimestres. O mercado tem estado aqui a evoluir numa perspectiva de uma forte aceleração entre o primeiro e o segundo trimestre, muito bem, mas a acreditar que terceiro, quarto trimestre ou a partir de 2021 possa haver uma recuperação que permita repor os níveis em que nos encontrávamos em 2019. Vamos ver. Aqui as variáveis macroeconómicas evidenciam um impacto anestesiador e menos negativo dos elevados apoios financeiros. Aqui estes elevados apoios financeiros estamos a referir sobretudo aqui à questão da forte emissão monetária. Desvaneceu-se aqui um cenário de maior recessão. Vocês lembram-se de termos aqui uma narrativa de que estaríamos na maior recessão mundial desde 1929. Portanto, esse cenário fosse desvanecendo gradualmente e aqui alguns setores de crescimento tiveram os setores de crescimento, portanto, as empresas de mais rápido crescimento, não tanto em contrapondo às de valor, portanto, empresas mais alavancadas, mais focadas em ganhar cota de mercado, tiveram melhor desempenho, de que são exemplo aqui as tecnológicas, que suplantaram sobretudo os setores mais tradicionais e que estão mais a montante nos setores de atividade das economias. Os estoques de dívida, claro, continuam a registrar continuamente valores historicamente elevados, quer pelos Estados que utilizaram a sua capacidade de endividamento para poder contrariar o abrandamento das suas economias, que provavelmente agora necessitam de algum crescimento, não é? E o aumento, e provavelmente, através desse crescimento, maiores receitas de imposto, permita depois baixar e fazer regressar esses estoques de dívida, um exercício que, por exemplo, a Alemanha e os Estados Unidos historicamente tendem a fazer. A incerteza permanece elevada, mas os preços e as avaliações dos índices refletem um cenário, usualmente seria de 2 trimestres, atualmente já é de 2 anos. Portanto, um mercado com mais enfoque numa perspectiva de 2 anos do que trimestralmente, e neste momento acreditar que para 2021, 2022 poderemos ter aí uma recuperação dos valores que tínhamos em 2019. Os investidores europeus, curiosamente, são os que mais investiram na capitalização dos Estados Unidos, curiosamente, mas sem reciprocidade. Os Estados Unidos não, para já, ainda não estão a investir na Europa. É curioso este dado, de alguma forma também surpreendente, mas é o que está a verificar. Aqui, um pouco, o surto pandémico rapidamente começou a ser encarado mais como uma estirpe dos diversos, similar aos diversos coronavírus, que anualmente circundam o mundo, mas aqui muito esforço financeiro foi colocado nos desenvolvimentos de terapias de estabilização das economias. Só esta frase aqui, isto não é um simples coronavírus, atenção, mas provavelmente aqui é numa perspectiva de, provavelmente pode não ter cura, mas será tratável. Um pouco parecido com os cenários oncológicos. Alguns podem não ter, uns não têm cura, mas são tratáveis, portanto estão dependentes aqui de alguma forma de terapias que permitem fazer o seu tratamento e a sua recuperação e evitar situações de limite. Existem quase 50 projetos nacionais e internações, com 10 a destacarem pela maior probabilidade de sucesso. Portanto, esperamos que nos próximos 12, 24 meses possa surgir aqui algo que possa alterar esta perspectiva e permitir-nos ter uma maior liberdade de movimentos de forma a termos uma economia mais pujante e estarmos habituados àquele ímpeto e àquele crescimento que traz alguma virtuosidade e melhores níveis de bem-estar das nossas vidas. Os bancos centrais e os governos emitem o equivalente a 22 trilhões ou 22 mil milhões. É interessante ver este gráfico e a evolução do MSCI World, aqui a amarelo, conjuntamente com a liquidez global. Interessante verificar que quando houve este maior impulso, fizemos também esta recuperação do conjunto dos diversos índices ou dos mercados acionistas. Portanto, aqui uma ideia importante, o conjunto das diversas emissões monetárias, dos diversos programas de recuperação, ajudaram de alguma forma a minorar este impacto
Portanto, estes mínimos que chegámos aos valores de 2015 e 2016 em termos de MSCI. Portanto, aqui também poderemos ver de uma outra forma que entre bancos centrais e estímulos governamentais, portanto, teremos qualquer coisa, neste momento já não são 20 trilhões, são 22 trilhões. Portanto, valores extremamente elevados, com a contribuição dos Estados Unidos, sobretudo dos Estados Unidos, zona euro, Japão, Inglaterra, Reino Unido, China, portanto, que ajudaram a fazer aumentar, portanto, toda esta liquidez, toda esta propensão para colocar no mercado, ajudou também a fazer, portanto, a evitar que estancássemos os níveis de contração. Portanto, é um exercício que está a decorrer. Vamos ver agora o sucesso que será medido agora na evolução dos próximos trimestres e será dependente também da evolução de outras variáveis, como reduzir o número de casos, ter as economias mais abertas e as sociedades a funcionar no seu pleno. Portanto, o crescimento da liquidez global é muito superior ao preço dos... Mesmo assim, a evolução, aqui a vermelho, a liquidez global, cresceu mais do que o preço dos ativos financeiros. Portanto, se olharmos só para o conjunto do Nasdaq, provavelmente podemos considerar, ter a percepção que também deu um salto que acompanhou, mas se considerarmos o conjunto de todos os setores, provavelmente aqui haveria mais algum espaço de valorização do conjunto dos ativos financeiros. Aqui também podemos verificar a ideia, este gráfico um pouco mais difícil de leitura, e podemos verificar aqui 3 meses e no acumulado do ano, quais são os diversos índices. Aqui temos desde o PSI 20, os diversos índices acionistas, os mercados de dívida, como o boom dos treasuries, assim como as mercadorias. E podemos verificar que no final, perto do final de março, tínhamos aqui o Nasdaq 100 com quase 18,4%, hoje está nos 22%, o índice chinês com 7,89%, portanto, isto aqui é relativamente a... peço desculpa, já vai saltar a chamada. Peço desculpa. Atualmente já está próximo dos 17%, o acumulado do índice chinês. Ele está em máximos deste ano. Portanto, são os únicos que neste mês estão positivos. Será interessante verificar também que o Bund também acumula uma variação de 3%. O Bund é dívida alemã a 10 anos. Os Estados Unidos nos 8,37, também é dívida a 10 anos. E o Gilt inglês também 4,57. Portanto, a ideia é, dentro dos ativos de risco no acumulado deste ano, temos apenas o Nasdaq e o índice chinês. Provavelmente aqui o suíço, neste momento poderá estar positivo, mas aqui ainda não. Portanto, mesmo assim tenho dúvidas. E depois, relativamente ao ouro, também temos aqui um desempenho de 17% e que poderá estar ainda mais elevado, porque isto reporta-se ou procura reportar-se ao último trimestre. Podemos verificar também que o segundo trimestre teve um desempenho simpático, 10,88 para o PSI 20, o IBEX 12,49, curiosamente o IBEX é o que mais perde no conjunto dos índices ocidentais. Aqui o Eurostock 50, 23,71, o Eurostock 600, equiparável ao S&P 500, 18,24. Portanto, houve aqui um conjunto de desempenhos também bastante positivo. Curiosamente, aqui o Russell 2000 das pequenas e médias empresas, que foram fortemente ajudadas pelo Governo Federal norte-americano e pela FED, que desenharam programas para ajudar as pequenas e médias empresas, porque são um conjunto das empresas que é o tecido que tem mais empregabilidade. Podemos verificar, então, também teve aqui um bom desempenho neste mês, nos 3 meses de abril, maio e junho. Portanto, há aqui um conjunto de verdes e perdas aqui em termos de volatilidade. Portanto, há aqui este forte desempenho, uma forte travagem no primeiro trimestre, segundo trimestre uma forte recuperação, mesmo assim ainda não permite que todos os índices tenham algumas valorizações, mas mesmo assim alguns já estão numa tendência mais interessante. DAX com menos 5,4%, a Suíça com 4,63%. Olhando para os setores, portanto,
poderemos verificar que relativamente ao terceiro trimestre também tivemos aqui as utilities elétricas tiveram um bom desempenho, com 2,6. Deixem-me puxar aqui uma caneta para ser mais simples. Portanto, com 2,6 tivemos aqui as utilities. Isto refere-se aos Estados Unidos. Vou pôr aqui. Depois também tivemos aqui relativamente ao real estate. Mais abaixo também temos aqui os materiais. Portanto, aqui é um conjunto. Curiosamente, os cuidados de saúde 1,53, mas se olharmos aqui para o year to date, portanto, o acumulado deste ano, há aqui alguns setores como as tecnológicas como 15,75, as biotecnológicas com 18,71, portanto, aqui as biotechs e as tecnológicas a terem um melhor desempenho no acumulado deste ano, no que se refere ao mercado norte-americano. Fazendo o mesmo exercício relativamente à Europa, olhando aqui através dos ETFs, verificamos que o último trimestre, aqui, puxar aqui outra vez a caneta, verificamos que está aqui um conjunto também de valorizações, de algumas recuperações. É curioso ver aqui que os travel and leisure, portanto, a evolução das viagens e do lazer surge aqui como positivo, mas se olharmos para o acumulado deste ano, estamos a perder 34,57%, e se eu não estou a ver mal, é o que tem o pior de desempenho. Também aqui a ressaltar os desempenhos péssimos relativamente à banca, o setor automóvel, podemos verificar em termos de acumulado do ano, apesar no trimestre temos tido aqui uns apontamentos positivos, e destacaria aqui a tecnologia na Europa, que permite também ser, no acumulado do ano, tem melhor desempenho. Portanto, na Europa, para quem tem mais focos na Europa, portanto, as utilities elétricas com 2,24, cuidados de saúde com 4,09, portanto, só 3 setores aqui a brilhar, e as tecnológicas das tecnológicas também aqui com 0,36. Portanto, aqui, de alguma forma, temos um espelho dos setores que desempenharam melhor e tiveram uma evolução mais construtiva. Olhamos também para o VIX, aquela percepção que já falámos também numa das apresentações, a grande liquidez permitiu fazer a grande injeção, portanto, os 22 trilhões, portanto, permitiu mitigar dos 85%. Portanto, a inflação, este rápido disparo que houve em fevereiro, os quase 15 pontos percentuais para os 85, depois permitiu fazer esta correção, apesar daqui em junho termos tido alguma queda, portanto, continuamos aqui de alguma forma a testar os 27,68. Portanto, esta aqui continua a ser a grande barreira, próximo dos 27,50, 28, ou estará próximo dos 30, portanto, e cada vez que o mercado recupera, ou cada vez que o VIX recupera acima dos 30 pontos percentuais, há uma perspectiva, portanto, cada vez que sobe a volatilidade, o preço das ações está alguma tendência para cair. Vamos ver de outra forma, cada vez que haja mais compra de proteção, o VIX funciona como se fosse um elemento protetor, portanto, comprarmos contratos de VIX seria para proteger as carteiras de uma eventual desvalorização. Se há compras aqui de VIX, provavelmente significaria aqui mais compras de puts, não é? do que de calls. Para não complicar muito, deveremos estar agora nos próximos tempos próximo destes valores, enquanto não partir aqui o suporte dos 27 e dos 25, que deverá ter testado na sessão de ontem ou antes de ontem, sem ter conseguido. Se partir os 25, provavelmente então voltaríamos aos níveis de volatilidade mais baixos, então menos oscilação na variação dos preços, mais consistente com alguma subida. Também aqui o segredo do desempenho. Qual é que tem sido? Peço desculpa mais uma vez. Poderemos ver que
Há aqui um conjunto de empresas no S&P 500, como por exemplo a parte de internet, o ouro. Portanto, há aqui um conjunto de tecnologias que estão a ter um desempenho de entre 20% a 55%, 56%. E se olharmos para a capitalização bolsista, por exemplo, quer da Apple, Microsoft, Amazon e Alphabet, verificamos que o conjunto destas empresas já somam aqui quase 6 trilhões. Portanto, 6 trilhões, por exemplo, podemos fazer esta comparação com os 22 trilhões de ajudas. Portanto, há aqui um conjunto de empresas, tínhamos falado, um dos pontos que tínhamos referido era as novas utilities são assumidamente as tecnológicas. Verificamos aqui uma grande que verificamos que atingiram aqui de alguma forma esse escalão, a par com as utilities, as empresas elétricas, que através do consumo residencial, portanto com este confinamento cada vez mais as pessoas estarem também no recato do seu lar, portanto têm aqui consumos mais elevados, que provavelmente poderão estabelecer um novo padrão também de consumo, por mais que haja aqui alguma correção regressando aos seus locais de trabalho. Portanto, aqui a ideia é dizer que o segredo deste desempenho dos principais índices depende um pouco também das tecnológicas, e os índices têm mais tecnologia, como neste caso relativamente ao S&P, desempenham melhor. Nasdaq 100, como já vimos, é o que desempenha melhor, portanto, tem aqui de alguma forma um conjunto, ou tem uma evolução muito mais positiva. Qual é o panorama, entretanto, ou quais são algumas apoquentações que surgem no conjunto dos investidores? Vamos falar aqui de umas 6 ou 7, que são pontos que vão sendo referidos. A evolução do mercado de trabalho nos Estados Unidos. De acordo aqui com algumas estatísticas, aqui a 2020, parece, os dados sugerem que apenas metade da população dos Estados Unidos com mais de 16 anos poderá estar empregada. Pronto. É uma perspectiva. Provavelmente estes dados já terão sido ultrapassados e deverá haver uma correção muito maior. Portanto, estes valores serão muito melhores. Estamos a falar de uma economia que é muito dinâmica e que tem uma capacidade de recuperar postos de trabalho e de empregar na sua economia, que provavelmente podem ajudar também a dar uma outra dimensão no espaço de 2, 3 semanas. Aqui o importante também é o conjunto este slide parece complicado, mas não é. Aqui o que permite ver é o conjunto das empresas norte-americanas que defaultaram. Portanto, o número de empresas que falharam, e mostram que há aqui uma recuperação, sobretudo no mês de junho de 2020, portanto, que se aproxima a 2009. Outro ponto também podemos verificar que o número de downgrades relativamente a upgrades subiu, disparou, apesar de também estar a ajustar agora mais para baixo. Tal também é verificado aqui o número de downgrades e upgrades da dívida. Portanto, quando a percepção do risco da dívida aumenta, há uma redução, portanto, há um downgrade dessa notação de risco. Quando a empresa fatura mais, tem mais receitas, tem mais lucros, portanto, há um upgrade e, neste sentido, há uma valorização do risco da dívida. Portanto, aqui a ideia, o que tentamos mostrar, é que o número de downgrades da dívida aumentou, o número de empresas que defaultaram ou disseram que estão com dificuldades de cumprir os seus créditos aumentou. Portanto, isto não coloca um tecido muito positivo. Mostra um pouco como é que está a evoluir o mercado de crédito e como é que está aqui o contexto ou o cenário. É também interessante verificar que destas empresas, há aqui um conjunto, os setores que mais têm sido investigados são sobretudo aqui o setor de oil and gas, que viu aquela grande volatilidade e queda do crude a valor extremamente baixo, aqui algumas telecomunicações, metais e minerais não ferrosos, portanto, equipamento e bens de serviço, leisure, portanto, alguma eletrónica relacionada com as empresas. Portanto,
aqui evidenciamos alguma deterioração da capacidade de crédito. O outro também tem a ver com o CAPEX, portanto, aquilo que as empresas investem, e verificamos aqui que os valores parecem ter de alguma forma colapsado, e é importante porque muitas vezes, ou historicamente, a recuperação é liderada pelo investimento, e que se este investimento não tiver alguma recuperação, portanto, a evolução pode não ser tão sustentável, sobretudo quando a produção está suspensa. Portanto, isto de alguma forma também é um pouco passado. Vamos ver as reações, é interessante verificar como é que vamos evoluir e como é que saímos destas partes, deste valor mínimo. Aqui o importante também é verificar que o mínimo que atingimos, portanto, é superior ao alcançado em 2009. Portanto, desta vez, a entrada de uma forma mais rápida, uma atuação mais rápida por parte dos bancos centrais e dos governos, ajudou também a impedir que a queda fosse mais prolongada como em 2009, apesar de termos também trabalhado, termos partido de um patamar superior que em 2009. Mas mesmo assim, esta recuperação provavelmente poderá ser mais em V e menos em L ou em W, como se perspectivaria quando falávamos aqui em março ou em abril. Em termos de crescimento mundial, de acordo com os dados do FMI, também a zona euro poderá ter sido aqui a mais penalizada, portanto, a euro-área com menos 10,2%, porém, para 2021, esta é a parte positiva que nos agarramos, 6%. Estados Unidos, menos 8%, portanto, crescimento 4,5%, portanto, euro-área também a recuperar mais, a expandir a um ritmo superior, embora com uma quebra maior. América Latina, menos 9,4% este ano, 3,7% para o próximo ano. E aqui, os países asiáticos, menos 0,8% este ano e 7,4% no próximo ano. Portanto, aqui, em termos de expansão líquida, permitirá conseguir compensar os crescimentos das economias mais desenvolvidas, como por exemplo os Estados Unidos ou a zona euro, que as recuperações que estão a fazer provavelmente ainda, ou os crescimentos que estão a ser, serão ultrapassados então pelos países em desenvolvimento. Aqui também interessante verificar que os detentores de partes de capital das empresas cotadas nos Estados Unidos são cada vez mais fundos de investimentos e investidores não residentes. Vou dizer de outra forma, portanto, há bocado referia que os europeus investiram muito no mercado norte-americano, esta é uma boa parte, não são só eles, e depois os fundos de investimento. Fundos de investimento, provavelmente, os ETFs, os trackers, como os SPYs, os Triple Qs, portanto, todos os fundos que replicaram de alguma forma alguns setores ou o próprio índice ajudaram também a fazer esta recuperação. Mas aqui, mais interessante, não é um investidor individual norte-americano em volume que ajudou esta evolução. Portanto, esta tipologia de investidores está a substituir as poupanças dos cidadãos americanos e dos fundos de pensões. Tal também é visível aqui. Os foreign investors, portanto, têm aqui um valor de 300 bilhões contra os 280, que também é importante dos Estados Unidos. Corporativas, 100, portanto, é inferior ao do primeiro trimestre de 2020 e ainda inferior a 2019. Essa parte aqui é a parte interessante. Também é interessante verificar que em 2019 havia uma saída líquida dos Estados Unidos, portanto, que aproveitou depois para fazer a compensação aproveitar esta reentrada. Os pension funds, portanto, tiveram que reduzir, e é interessante também foreign equities em dólares também aumentarem a sua exposição. Portanto, grande parte deste crescimento não se deveu puramente a norte-americanos, mas também a outro tipo de cidadãos do mundo. As estimativas das margens de receitas das empresas do S&P têm divergido da cotação, portanto, aqui as margens a cair e a cotação do S&P em crescendo, portanto, será interessante verificar como é que vai evoluir esta divergência. Outra forma de ver, portanto, aqui a vermelho, estamos a ver aqui
a margem estimada agregada das empresas do S&P. A margem, estamos a falar, é um diferencial entre aquilo, basicamente é como se fosse a receita ou lucro que a empresa tem de estar presente no mercado e ter as portas abertas, e a evolução do S&P. Portanto, ou a margem começa a subir ou o S&P começa a ajustar. Portanto, será importante aqui, na próxima semana, começar a estar atento e ver a evolução das apresentações de resultados, sobretudo no enfoque das perspectivas. Aqui também podemos ver que o conjunto das empresas que pediu a proteção de credores, aqui o Chapter 11, também subiu para valores de finais de 2009. É interessante verificar essa dimensão. Portanto, temos aqui, vamos ver qual é o topo, o montante, o valor a partir do qual começamos a corrigir. Aí, provavelmente, pode dar mais tração a esta recuperação. Depois também, aqui um ponto muito importante que se relaciona basicamente com a evolução entre a pandemia nos Estados Unidos e na União Europeia. O facto de ter havido aqui uma melhor contenção, provavelmente há aqui uma pequena recuperação, assim como os Estados Unidos, um pico um pouco maior. Porém, esta evolução vai fazer com que os Estados Unidos tenham que colocar mais ajudas, mais apoios financeiros e, de alguma forma, a Europa fica aqui mais relaxada relativamente ao programa de recuperação e não tem essa motivação, porque pode pensar, pode estimar ou pode perspectivar, cenarizar que a economia por si só vai fazer essa retoma sem necessidade de mais estímulos. Pode ser uma ideia não muito feliz. Depois aqui é uma comparação entre a evolução de recuperação dos mínimos deste ano quando comparados com 2009. Portanto, aqui a azul teremos a evolução, a forma de evolução do S&P em 2009 e a forma como está a ser feito neste momento. Podemos verificar que a recuperação em termos de múltiplos, estaremos aqui em valores mais elevados desde 2000. Portanto, em termos daquilo que é a avaliação relativa, como price earnings, price to sales, price to book value, em que comparamos a atual avaliação de mercado das empresas face aos seus resultados, face às suas vendas ou aos seus capitais próprios, estaremos aqui a prémio face àquilo que era 2009, claramente. Estamos aqui muito afastados da realidade de 2009 e aproximamos dos valores de 2000. Portanto, estamos aqui num ponto em que provavelmente começa a haver menos margem ou menos sensibilidade dos investidores a surpresas menos positivas. Também podemos ver que a evolução do S&P atualmente face a 1929 e 1930, portanto, a resposta foi muito mais agressiva, mais impetuosa e face àquilo que tivemos em 1929. Portanto, há aqui uma diferença, uma das diferenças que existem. E aqui também podemos comparar, por exemplo, o fundo da Berkshire Hathaway, que é mais uma value, que está aqui a azul, está aqui a branco. Podemos verificar que ela subdesempenhou, ela continuamente tem a tendência para ir acompanhando o S&P e ela tem estado a subdesempenhar face àquilo que é a evolução do S&P. Outra ideia também importante que já referimos, grande parte desta evolução tem baseado nas tecnológicas. E aqui vamos verificar que neste momento o conjunto das principais empresas como Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet e Facebook, portanto as maiores capitalizações, o seu peso face ao S&P 500, portanto, é superior àquilo que se verificava em 2000, por exemplo, com a Microsoft, General Electric, Cisco, Intel e a Walmart. Portanto, podemos ver que aqui, neste momento, só temos tecnológicas e aqui ainda tínhamos algumas empresas como a distribuição de retalho e a General Electric, que estava presente em várias dimensões. Portanto, estamos aqui, de alguma forma, com algum prémio face aos restantes. Gosto muito também deste slide que mostra que as empresas com market cap superior a 10 vezes as receitas
Se compararmos a capitalização bolsista com as suas receitas, por exemplo, uma empresa que vale 2 mil milhões e tem de receitas apenas 200 milhões, portanto há aqui uma relação, a sua avaliação é 10 vezes as receitas. O número dessas empresas está a atingir, portanto, os valores de 2 mil. Portanto, aqui o que tentamos dizer é que as empresas não estão baratas, podem ainda não estão caras, mas não estão tão baratas e provavelmente é tempo também de mostrar, a ver sinais de que estas empresas podem começar, de alguma forma, a fazer tem que começar também a dar sinais de aceleração em termos das receitas, crescimento das receitas e da margem de receitas. Também é interessante verificar, isto já vimos também em termos de desempenho dos fundos, há bocado, verificamos lá atrás, e aqui vemos, através do Price to Book Value face aos resultados, quais são as empresas que têm estado a subdesempenhar. Portanto, banca, automóveis, de alguma forma, os seguros. E se olharmos para aquelas que têm melhor retorno, o ROR, Return on Equity, portanto, o retorno dos capitais próprios, podemos verificar que as tecnológicas, portanto, têm um múltiplo superior, estão mais caras, Price to Book estão mais caras, mas também correspondem a um retorno maior. Os cuidados de saúde estão aqui também mais caras, em média, do que mas isto é relativamente às estimativas para 2021. Portanto, aqui para um R quadrado de 73%. Portanto, os cuidados de saúde, de alguma forma, estão aqui um pouco mais caros do que as tecnológicas, mas, por outro lado, tem um return on equity superior. Relativamente à Europa, portanto, aqui a lista, desculpa, aqui estamos a ver relativamente ao Eurostock 600, isto é o Eurostock 600, se olharmos para o equivalente nos Estados Unidos, podemos ver aqui as financeiras e as utilities, aqui, de alguma forma, tem um return on equity mais baixo, mas também múltiplos mais baixos. E aqui, as tecnologias e o consumo discricionário, o consumo geral, terão aqui retornos, return on equities mais superiores para price earnings, para múltiplos superiores. Aqui também estamos a trabalhar com R quadrado de 87, portanto aqui com mais grau de confiança relativamente ao europeu, que está com quase 70, chega a 74%. Mas há aqui, acima dos 70%, mostra aqui alguma adesão. Portanto, aqui verificar que estamos a trabalhar com múltiplos superiores na expectativa de resultados superiores relativamente a 2021. Em termos de desempenhos financeiros, olhando para os gráficos, no DAX vimos uma forte recuperação, mesmo assim com alguma dificuldade no DAX em superar agora os máximos de junho passado, tem sido esse o desafio. Vamos ver como é que se comporta em termos de resultados. Alguma recuperação aqui em termos da força relativa, mas será necessário ultrapassar os valores os máximos de junho para mostrar a sua capacidade para fazer a total desta recuperação e voltarmos aos níveis de inícios deste ano. Se olharmos para o S&P, também basicamente o mesmo impacto. Aqui esperávamos em junho que o desempenho fosse mais ou menos verificado em maio, em que tivemos aqui alguma correção e depois recuperação. Aqui não. Em junho tivemos uma queda e temos estado aqui de alguma forma a lateralizar entrando por julho. Portanto, vamos ver o que é que se durante a próxima semana ou as próximas semanas temos aqui um bend or break, portanto, se ele quebra ou se rompe, se dobra ou se rompe em subida, aqui os osciladores de alguma forma sinalizarem ou tentarem sugerir alguma força relativa. Portanto, vamos ver se há esta capacidade de fazer a superação de máximos. Se olhamos para o Nasdaq, estamos numa estrutura completamente diferente. Aqui em sobrecompra, não tão em sobrecompra como tivemos anteriormente, estamos a ver em valores mensais, portanto aqui podemos ver as fortes recuperações abril, maio, junho e este mês de julho. Portanto, estamos aqui em valores extremamente elevados. Aqui estávamos a ver um fecho de 10 mil
10.560, o Nasdaq está em 10.720 neste momento. Portanto, aqui já não vos estou a falar em máximos de junho, já foram mais do que ultrapassados, mais do que compensados. Portanto, o Nasdaq a mostrar aqui o seu ímpeto. Relativamente ao PSI 20, aqui também de alguma forma tentar fazer aqui alguma recuperação e evoluindo aqui ao longo desta linha de tendência ascendente, se unirmos aqui os mínimos de março, de maio, portanto aqui alguns valores, mas alguns mínimos agora de lateralização durante o mês de junho, vamos ver se poderão ser compensados aqui com uma quebra da média móvel dos 200 dias, aqui a vermelho, não, exponencial dos 200 dias, depois é que é simples 200 dias e quebrar aqui os 4.709. Se não houver essa capacidade da quebra dos 4.250, poderá então fazer retornar a valores mais abaixo. O IBEX 35, portanto, vamos ver se tem esta capacidade também de superar os máximos de junho, novamente, e de alguma forma romper aqui os valores de as médias móveis de 200 dias. Portanto, aqui de alguma forma com mais alguma neutralidade. E o crude? O crude já tentou umas 3 vezes quebrar aqui os 40,32. Esta tem sido a fasquia difícil, não conseguindo romper a média móvel dos 200 dias, provavelmente tem que vir mais abaixo para ganhar alguma energia para valores mais elevados. Provavelmente alguma dificuldade em superar estes valores, embora para o final do ano o consenso do mercado coloca ali próximo dos 45,50 para a recuperação do preço do WTI. Portanto, aqui é o WTI, nós estamos a falar no Brent. Se olharmos para o ouro, verificamos, ele está acima dos 1.800 ou próximo dos 1.800 dólares. Aqui estamos a olhar a um mês, nas outras velas vimos, valores diários, one day, aqui estamos a ver valores mensais. Porquê é que pusemos valores mensais? A ideia é recuar quase até 2012, olhar aqui num espaço de 8 anos e verificar, sim, neste momento estamos a transacionar próximo dos valores 2013, 2012, e aqui é um ETF do ouro físico, portanto, estima-se que dos 1.800 possamos saltar para os 3.000 dólares a onça, portanto, é algo bastante forte, contundente, e aqui a evolução do ouro, curiosamente, tem sido pelo racional de que o dinheiro vem perdendo o seu valor, no sentido das pessoas, os mais conservadores, ou os medianamente conservadores, podem não sentir já têm necessidade de diversificar a sua liquidez com metais como o ouro, e também o facto de haver uma forte impressão de dívida e os bancos estarem neste processo de comprar dívida ou recompra de dívida soberana ou de outro tipo de dívida, como por exemplo da Apple, que é uma empresa que à partida não necessita de apoios, torna o valor da dívida também menos atrativa, portanto, e o ouro surge aqui como uma oportunidade de diversificação. É apenas o intuito deste slide. Riscos que surgem, entretanto, para esta evolução, quando vamos entrar ou vamos entrando gradualmente no terceiro trimestre e ajudados aqui também pelo calendário de apresentação de resultados das empresas, começamos com as empresas norte-americanas na próxima semana, na próxima terça-feira, sobretudo com a parte da banca, que tem aqui um desafio, banca norte-americana, que procura de alguma forma evitar que as taxas de juros fiquem negativas, porque os Estados Unidos também já aprenderam e verificaram que a experiência, quer da Europa, quer do Japão, com taxas negativas, não beneficia nem a própria economia, nem os bancos centrais, e introduz nos agentes económicos, sobretudo nos particulares, nos investidores, nos aforradores, que há aqui, de alguma forma, uma repressão financeira. Mais à frente podemos verificar. Quais são os riscos que também, para além da pandemia, este é o mais vivo que ainda persiste? O processo do Brexit não está a evoluir, possível potencial de reacendimento de tensões entre os Estados Unidos e Europa, portanto, tem havido sempre, de alguma forma sistemática, entre os Estados Unidos e a China, de alguma forma poder haver na Europa, tudo depende
das necessidades da reeleição, de posicionamento aqui do atual presidente da Casa do Presidente dos Estados Unidos. Fica mais vincada à hegemonia da China face aos Estados Unidos, geopolítica e económica. O espaço que os Estados Unidos têm dado aqui para o crescimento da hegemonia da China é algo que tem sido bastante patente e cada vez mais visível. O atual presidente, se vencer as eleições em novembro, estes desequilíbrios poderão permanecer, mas podem baixar um pouco o ímpeto. Portanto, pode perder de alguma forma a força, mas de alguma forma terão também a desvanecer. E aí permitiria de alguma forma também fazer algum reequilíbrio da própria economia, porque era menos aqui uma força negativa a funcionar e a pressionar as trocas comerciais, a evolução e a dinâmica da economia mundial. Continua a descorrelação entre a economia real e a cotação dos ativos financeiros. Portanto, aqui os ativos financeiros continuam a projetar uma realidade mais positiva a 2 anos, numa perspectiva de que tivemos uma forte travagem no primeiro semestre, mas nos próximos trimestres, 2, 3, 4 trimestres, vão permitir compensar e recuperar o crescimento que vinhamos observando até 2019. Taxas de juros nos Estados Unidos e desinflação global. Crise das dívidas soberanas com os bancos centrais aumentarem os inventários de dívida. O search for yield, quer do dividend yield, quer do dividend yield relacionado com as empresas, quer da yield to maturity relacionado com as obrigações, portanto, traz aqui alguma compressão dos riscos, dos prémios de risco e do capital sem retorno. Isto aqui é um pouco a perspectiva da repressão financeira, em que cada vez mais o aforrador um pouco empurrado para adquirir certo tipo de perfil de aforro ou constituir certo tipo de aforro, que depois também não tem contrapartida entre o risco e o retorno que assume. Tardia a aprovação do plano de recuperação da Europa com montante inferior e mais numa perspectiva de empréstimos. Portanto, tínhamos falado em 750 mil milhões, agora a perspectiva poderá ser que seja 500 mil milhões, ser aprovado só no início do próximo ano, já na passagem da vigência da presidência da Alemanha para Portugal e provavelmente mais numa perspectiva de empréstimos do que a fundo perdido. Isto aqui está a motivar com que a Itália possa ter que recorrer ao mecanismo de ajuda, o ISM, para de alguma forma poder aliviar possíveis desequilíbrios se houver um crescimento o reacender da pandemia. Portanto, estes são os riscos com que estamos a trabalhar neste momento. O que fazer nestes cenários? Portanto, a volatilidade permanece de alguma forma elevada. Quando o VIX dos 10 anos andava nos 18%, neste momento andamos nos 25-30%. Portanto, temos aqui um forte buffer, uma forte rede, que é a enorme liquidez. Isto, de alguma forma, permite salvaguardar uma queda muito abrupta ou um reencimento da volatilidade no sentido dos 85%. Não me parece que vamos verificar esses níveis, quanto muito 40%, num pico mais severo, os 50%, 55%, mas não parece que se atinjam esses valores. Portanto, elevada disponibilidade de liquidez, portanto, coloca também aqui um desafio nas margens da receita das empresas. Enfoque na sua capacidade de gerar mais fluxo de caixa para poderem projetar mais lucros. Alguma capitulação dos bears, portanto, que esperavam aqui uma recuperação em W, que não acreditavam num cenário de recuperação em V, portanto, tivemos um mínimo de março e já não voltávamos lá. Portanto, gradualmente, quanto mais tempo vai passando, os bears vão perdendo de alguma forma, vão rodando das obrigações para as ações e com alguma venda também de dólares. O ecossistema dos marketplaces, as Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, não sei se já disse, Amazon ou Apple, é uma destas, falta-me aqui uma delas, deverão continuar a apresentar um valor e capacidade de reação às contínuas alterações a estes padrões de consumo. Portanto, as pessoas, os hábitos de consumo estão a passar pela digitalização e provavelmente, se entrarmos no 5G, provavelmente a rápida capacidade de resposta, provavelmente pode trazer também
de alguma forma, alguns, pode trazer aqui, poderá ser um padrão que vai para ficar. Setores como turismo e lazer, viagens, transporte aéreo, casinos, podem ser mais lentos nesta recuperação. A pandemia pode ser uma realidade com impacto social, mas sem relevância na atividade do homem. Quer isto dizer, provavelmente, à medida que a pandemia se vai mantendo, aí entram novas terapêuticas, que é isso que está basicamente a desenvolver, vai sendo relativizado também, o homem vai habituando-se a conviver com este surto e, de alguma forma, há aqui uma mais lenta, há uma adaptação, mas uma mais lenta adaptação. A taxa de juros perde a atual relevância, com os bancos centrais inundarem mais as economias. E fica a questão, as obrigações perdem alguma relevância. Estávamos habituados a ver aqueles padrões de 60%, 40%, 60% em obrigações, 40% em ações. Provavelmente estes 60% vão ficando desvanecidos e sendo substituídos por dinheiro, ouro, bitcoins, provavelmente mais ações, porque de alguma forma podem trazer alguma recuperação, sobretudo em histórias de reestruturação. Alguém me perguntava aqui sobre as perspectivas para o setor automóvel e bancário na Europa em 2021. Enquanto, como dizia o nosso CEO, o presidente executivo do banco, a maior parte dos bancos trabalham, e as financeiras trabalham com uma mercadoria que não tem valor. E os americanos perceberam isso muito bem. Se passamos por uma taxa negativa, isso introduz um ruído brutal. Portanto, o dinheiro é uma mercadoria, portanto, que é muito importante, porque se trata de poupança e recursos financeiros de famílias e de empresas. Se tem uma taxa negativa, fica complicado a banca conseguir gerar, manter de alguma forma um mecanismo virtuoso de, entre quem tem recursos disponíveis e quem necessita para alavancar a sua atividade. Portanto, a Europa principalmente, e colocaria também os Estados Unidos, vão fazer um bocado como o Japão, em que as margens das receitas são cada vez menores, vão tendo que haver uma substituição cada vez mais. Isso verifica-se também pela contribuição. A banca deixa de ter empregabilidade, a mesma grau de empregabilidade. A banca que vemos atualmente não emprega o mesmo número de pessoas, nem nada que se pareça com o que se verificava na década de 80 e 90. Portanto, isto também altera essa capacidade de contribuir para essa evolução, porque as taxas de juros são baixas ou negativas. Relativamente ao setor automóvel, também verifica-se aqui que há uma diferença, há uma modificação nos padrões do automóvel que se consome. Portanto, não é só o facto de haver eletrificação, é também a disponibilidade a forma como se utiliza o meio de transporte. Provavelmente, cada vez mais vamos ter outras formas, cada vez mais a forma de aluguer e a disponibilidade do veículo do que propriamente a propriedade. Alguém também perguntava se podemos ter compras próprias de ações nos próximos tempos. Sim, as recompras de ações próprias por parte das empresas norte-americanas apenas sofreram um ajustamento. Os programas continuam a existir e isso tem ajudado. Isso é muito patente numa Apple, continua com os seus programas, porque tem uma liquidez, tem uma tesouraria tão enorme, tem margens de receitas tão grandes, que geram um free cash flow tão grande, que vão aumentando as recompras de ações e dessa forma fazem com que os preços das ações continuem a subir. O que temos registrado nos últimos 5, 6 anos, que os programas de recompra de ações promovem, fomentam o crescimento do valor das empresas, deverá, então, dessa forma, continuar. Em termos de notas finais, aqui, Europa e Ásia, os Estados Unidos e Ásia com melhor desempenho face à Europa. Provavelmente até 2021, mas até quando as taxas, quando os Estados Unidos tiverem taxas negativas, provavelmente a Europa aí provavelmente poderá conseguir fazer alguma recuperação. Os setores de tecnologia, cuidados de saúde, farma, utilities e eletricidade poderão ser os que continuam a registrar os melhores desempenhos. Podemos ter aqui alguns ajustes, algumas correções, mas provavelmente
de alguma forma, estes poderão estar mais sustentados a fazer alguma subida. O bull market 10, 11 anos terminou em março, mas reacendeu o seu ímpeto. Okay? Provavelmente, depois de um bull market, há um período de 12 a 24 meses em que faz uma correção. Vamos ver se isto se cingiu só a fevereiro e março, um mês e meio, e estamos a retomar essa evolução. O VIX registrou valores muito elevados, 85%, mas caiu para valores substancialmente mais baixos. Será que indicia aqui uma evolução de um bull market gradual? Vamos ver se ele surge. Poderemos ter registrado dos mais curtos bear markets, portanto, como me referia, relativamente ao ponto 3. Regressa também, de alguma forma, o fear of missing out, isto é, perante a enorme liquidez dos investidores que estão mais conservadores sobre estas avaliações, acabam por participar no mercado e por comprar, portanto, seguindo aqui os programas de recompra de ações próprias, como alguém perguntava há bocado, que apenas tiveram ajustes, portanto, estas participações, os programas de recompra que se mantêm, embora com valores ajustados, e a participação dos investidores nesta recuperação, como se observa na tecnologia, portanto, de alguma forma, autoalimenta o próprio mercado. Os EPS implodiram para valores mais baixos, mas provavelmente poderão ter aqui alguma recuperação e não encontro das atuais avaliações. Provavelmente, se os EPS começarem a recuperar, portanto, os price earnings, os múltiplos começarão depois a ajustar para valores mais abaixo e a tornar, então, estas empresas não tão caras. A recuperação económica far-se-á com mais dívida, o que torna mais atrativos ativos de risco como as ações e os metais. As tecnológicas deverão continuar a ser as novas utilities, mas a diversificação é mais necessária e relevante. Aqui o nosso Chief Investment Officer considera que cada vez mais a diversificação é um ponto cada vez mais importante e relevante nesta evolução, acompanhar os mercados de uma forma diversificada em termos setoriais, em termos de geografia, localização, continuará a ser muito importante. Podemos verificar, se olharmos aqui, por exemplo, para uma análise de uma grande empresa, podemos verificar que, de alguma forma, em termos de crescimento, portanto, isto tem a ver com as perspectivas para 2021 em termos de crescimento. E podemos verificar que, novamente, temos aqui um conjunto de empresas, de alguma forma, que são tecnológicas. Exceto aqui, por exemplo, a Boeing, basicamente, relativamente à Boeing. Tudo o resto aqui passa por um conjunto de tecnológicas e de meios de pagamento mais tradicionais, como, por exemplo, a Mastercard. Portanto, e aqui alguém referia que, relativamente aos metais, os metais de base industrial que têm estado a recuperar, têm sobretudo a ver aqui com uma parte do choque da oferta por parte dos produtores, mas também indiciam aqui a retoma de algumas cadeias logística e de produção para inventário ou para estoque nos próximos tempos. Portanto, acreditar aqui que haja alguma recuperação a prazo. Também aqui verificar que isto é a evolução do S&P, isto é da JP Morgan, em que podemos ver aqui a forte recuperação do S&P dos quase 666 pontos para os 3.386 algures no início do ano, neste momento, mas isto correspondeu quase a 19 meses o price earning. Neste momento estaremos a 21.7. Estes 21.7 provavelmente estão muito mais acima dos observados em 2009, quando estávamos aqui próximos de 10.3, mas aproximamos dos valores de março de 2000 com 27.2. Mais facilmente vemos aqui. Atualmente, a 30 de junho, estamos com 21.7 price earning. Em 19 de fevereiro estávamos a 19, portanto, em 2007 a 15.7. Mercado não está barato.
não é? Portanto, a ideia preponderante aqui é que se temos uma aceleração dos ganhos por ação que permita então desvanecer aqui esta evolução e sustenta a manutenção das cotações do S&P. Se olharmos também para o MSCI World, excluindo aqui os Estados Unidos, verificamos, estamos aqui com price earnings 16,7 face à média de 20 anos, que é 13,5. O dividend yield é de 3% face à média de 3,1. O mercado norte-americano, 21,7 face à média de 15,4. Estamos acima da média de 20 anos. Dividend yield de 1,9 abaixo da média de 20 de 2,1. Sim, alguém perguntava se reacenderam aqui as tensões entre os Estados Unidos e a China. Vai havendo aqui alguns pontos em que também o mercado não tem dado aqui grandes apontamentos, ou não tem assoberbado, continua a existir. O mercado está mais focado neste momento na possibilidade de aprovação de mais estímulos por parte do governo federal norte-americano para apoiar as famílias, os entregues dos cheques semanais de $600. Portanto, as tensões não estão a sentir tanto no mercado, nos mercados acionistas, provavelmente sentem-se mais nos mercados de mercadorias como o crudo. Os semicondutores, provavelmente esses aí, enquanto estivermos numa base mais tecnológica, os semicondutores e os processadores continuarão a ser um negócio relevante, nem que seja, por exemplo, para utilizar mais a cloud. Nós estamos muito mais em casa a utilizar mais tecnologia e termos muito mais disponibilidade na utilização de Facebooks e de outras realidades. Tudo isso tem que ficar albergado, por exemplo, na cloud. Isto é só uma dimensão que eu estou a referir. E para gerir a cloud, para acelerar esses acessos e manter esses níveis, portanto, os semicondutores também, de alguma forma, serão relevantes. Aqui também é interessante verificar que o consenso dos analistas relativamente às estimativas dos ganhos por ação continuam a ser, de alguma forma, de alguma subida. Contudo, se virmos aqui com algum detalhe, provavelmente há alguma prevalência aqui na manutenção dos resultados das utilities tecnológicas, produtos de grande consumo, cuidados de saúde. Já é menos positivo, ou pelo contrário, de contração, com grandes quedas na energia, consumo discricionário, as industriais e financeiras. Portanto, sendo aqui o S&P a definir aqui a média, será interessante verificar como é que evoluíamos durante até 31, como é que estávamos a 31 de dezembro de 2019 e a 30 de junho, como é que nos posicionávamos em termos de evolução anualizada dos resultados de cada um dos setores. E aqui, esta é a justificação, é parte fundamental porque é que os setores de tecnologia, as utilities, cuidados de saúde, estão a ter melhores desempenhos por causa tem a ver com esta evolução dos ganhos por ação. Em termos de PSI 20, também será interessante verificar. Já estamos muito além da hora, já vamos acelerar aqui um bocado. No PSI 20 é interessante ver que no acumulado de 10 anos há aqui um conjunto de empresas que têm tido um bom desempenho. Isto aqui é a variação da ação mais o dividendo. Portanto, aqui, se olharmos no acumulado deste ano, temos valores aqui negativos. Destaca-se as duas EDPs e a Jerónimo Martins, provavelmente as mais positivas. Está aqui também Pouca Farol. E no conjunto de 5 e 10 anos podemos verificar também que de alguma forma perfumaram de uma forma positiva. Se olharmos para o conjunto da banca, como alguém perguntava, se escolhermos as empresas que têm em que a relação entre os depósitos e o crédito e os depósitos não vai muito além dos 110%, portanto, e aqui com o retorno além do custo do capital acima dos 0,8%, há aqui alguns nomes importantes, é interessante verificar que são sobretudo, há aqui algumas grandes empresas, como Barclays ou Bilbao, mas depois há aqui pequenas empresas, pequenos bancos,
que estão em nicho de mercado, mesmo assim com alguma dimensão. Portanto, há necessidade de verificar de alguma forma a realidade, não é sobre o setor, tem que se verificar por cada uma das empresas. Portanto, refinar a sua pesquisa. Em termos das biofarmas, aqui a Gilead é das empresas que está com maior retorno, que excede o custo do capital, aqui 2,33, depois a Biogen com 4,60, a Amgen com 3,52, portanto, são referências interessantes para quem está a fazer o play das empresas que podem ter uma terapêutica mais, desenvolver uma terapêutica mais para esta pandemia. Em termos de baixa volatilidade, se olharmos para as empresas com menor volatilidade do Eurostock 600, e aqui também com retorno positivo, que excede o capital, o custo do capital, o free cash flow positivo, portanto, empresas que conseguem autoalimentarem-se e com um bom desempenho neste ano. Portanto, embora desempenhos passados possam não corresponder a retornos futuros, mas é uma indicação. Vemos que há aqui um conjunto de empresas que, com baixa volatilidade das suas cotações e bons fundamentais, há aqui um conjunto de empresas que têm tido aqui, de alguma forma, algum desempenho positivo. Não temos aqui apenas a Jerónimo Martins, que surge neste ecrã, ou neste screening. Depois também podemos verificar que, estaremos a acabar, faltará apenas aqui 2 slides para terminar. Aqui podemos verificar que o S&P, o Eurostock 600, aqui a azul, é o que tem desempenho pior. Partimos aqui quase todos do mesmo ponto em 2014. Podemos verificar que o DAX já tem um desempenho melhor, que o S&P também performa ainda melhor que o DAX, e o Nasdaq 100 explodiu, portanto, para valores muito acima. Portanto, é o que traduz aqui também uma forte recuperação. Portanto, tivemos aqui abril, e este ponto é importante, abril com uma grande evolução, maio já não foi tão grande, junho praticamente similar, julho, portanto, aqui a força da recuperação provavelmente de alguma forma vai relativizando, e podemos ver aqui no S&P uma forte recuperação no mês de abril, já não tão forte em maio, em junho já foi inferior, portanto há aqui uma perda de força. Aqui, o que é que vocês pensam que vai acontecer então durante o mês de julho? Provavelmente aqui alguma lateralização pode surgir. Em termos de alocação, daquilo que é, entre aquilo que eu coloco entre depósitos, ações, estamos mesmo a terminar, ações, obrigações e outros, os mais conservadores provavelmente aqui estão a dedicar a mais 30% em liquidez, 25% em obrigações soberanas e com quase 45%, vamos olhar antes para aqui para este, 30% em depósitos, 45% em obrigações, 25%, quando dizemos outros estamos a falar em ouro. O perfil mais mediano, aqui já baixa a liquidez para 20% e aqui o agressivo para 5%. Aqui, basicamente, 60% em ações, 20% em obrigações, e nos outros aqui estamos a falar, se o agressivo, vamos olhar para aqui, para dar estes 15%, será Bitcoin 5%, mercadorias aqui 10%. Portanto, podemos verificar que o mercado, de alguma forma, em termos de posicionamento entre os perfis conservador, médio e agressivo, tem ele aqui alocações para esta perspectiva de um cenário de recuperação, portanto, mais posto de alguma forma dentro daquilo que são os tradicionais valores. E para terminar, referimos aqui que os investidores continuam a manter o racional, e é esta a parte principal. A maior disseminação do vírus terá como contrapartida aqui mais estímulos e maior crescimento da tecnologia. Se for um cenário do fica em casa ou confinamento, então aqui as entregas online, o e-commerce, streaming media, como Netflix e alimentação, provavelmente estes setores poderão ter melhor desempenho. Um regresso ao normal, provavelmente os transportes, viagens de lazer, automóvel, provavelmente aqui poderão ser estes a performar melhor. O calendário de apresentação dos resultados do segundo trimestre arranca para a semana e são relevantes mais as perspectivas. A maior parte dos investidores e dos analistas estão a focar mais na perspectiva do que na magnitude das quedas observadas nos resultados e nas receitas. Já sabemos que vão ser maus,
Já sabemos que provavelmente teremos algumas surpresas menos positivas. A questão é, e as perspectivas dos gestores destas empresas relativamente ao terceiro e quarto trimestre poderão ser mais relevantes. Pronto, era isto que tínhamos para referir. Tínhamos aqui um conjunto, por acaso, de sondagens, provavelmente, para quem ainda tiver paciência, se calhar faço aqui só uma poll sobre o que é que perspectivam para o S&P não sei se estão a ver, conseguem verificar. Ok, se puderem votar, o que é que esperam para o S&P? Que ele termine acima dos 3.250, entre os 2.950 e os 350 ou abaixo. Portanto, basicamente, tentar ter aqui uma perspectiva do que é que estimam, se puderem contribuir com a vossa perspectiva. Basicamente é se acreditam que o S&P vai fechar aos atuais níveis ou acima, um pouco abaixo dos atuais, ou voltamos atrás. Aqui não há respostas corretas, só saberemos daqui a uns tempos. Portanto, vou fechar aqui, agradeço a vossa contribuição, vou fechar e vou... Portanto, espero que estejam a ver. Portanto, é interessante ver que 2/3 de vocês acredita que vai ficar, que o S&P fecha entre os 2.950 e os 3.250, 10% apenas acredita acima dos 3.250 e 24% entre os 2.500 e os 2.950. Para quem tiver mais paciência, aproveito também, lanço aqui mais um desafio. Quais são as vossas perspectivas sobre os resultados e as receitas do segundo trimestre? Positivas, neutral e em linha ou negativas? Qual é a vossa perspectiva? Bem, então, sim senhor. Ok, já 80% votou. Muito bem. Ok, muito bem. Vamos fechar e vou expor qual é a vossa perspectiva. Espero que estejam a ver. 55% tem uma perspectiva negativa, 28% neutral em linha e há aqui quase 20% positiva. Os meus parabéns. Não sabemos. Daqui a 30 dias ou 60 dias depois, num próximo evento, esperamos ver quantos de nós é que acertaram. Neste momento, cada um vai poder ver depois, nas próximas semanas, poderá validar esta evolução. Só me resta agradecer a vossa participação. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. Vamos enviar-vos o questionário para vocês deixarem as vossas sugestões e recomendações, que são sempre bem acolhidas. E aproveitem este verão para descansarem. Não deixem de acompanhar também através das nossas apps o mercado à distância. Gozem as férias. Mantenham-se, por favor, mantenham-se seguros, defensivos relativamente à vossa saúde. A integridade da vossa saúde é mais importante que tudo o resto. Portanto, mantenham-se, aproveitem as férias de uma forma segura e contamos convosco para num próximo evento. E muito obrigado mais uma vez pela vossa participação. Bem-ajam e uma boa noite.